Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Desejo que o nosso dia hoje seja abençoado, seja alegre, muito produtivo e cheio de vitórias. Bom, pessoal, nas aulas passadas nós vimos sobre o primeiro reinado, né? Estamos vendo então, né, o período denominado de Brasil Império. Como eu falei para vocês nas aulas passadas, esse período, né, de 1822 até 1889, né, o Brasil Império, ele é dividido, né, em três outros grandes períodos. Né, que o primeiro aí é o primeiro reinado, né, que a gente viu nas aulas passadas, né, que foi governado por Dom Pedro I. Esse primeiro reinado, então, ele foi de 1822 a 1831. Depois, né, do primeiro reinado aconteceu o período regencial, né, que foi um período que o Brasil foi governado por regentes, que é o que veremos, né, na aula de hoje. Esse período regencial ele durou de 1831 a 1840. E a terceira fase, né, do Brasil Império, que é o segundo reinado, né, ela vai de 1840 até 1889. Então, vamos só lembrar como, né, terminou o primeiro reinado. Nós vimos, né, que lá em 1826, com a morte, né, de Dom João VI, houve uma disputa, né, do trono português entre os irmãos Dom Pedro I, né, e Dom Miguel. O que aconteceu então? Como Dom Pedro I, né, seria o sucessor de Dom João VI, né, porque ele era o filho mais velho, o que vai acontecer? Ele vai abdicar, né, o seu trono aqui no Brasil, né, em favor, né, do trono para sua filha lá em Portugal. Então, o que ele faz? Ele renuncia, né, em favor de sua filha Maria da Glória. Então, ele deixa o Brasil, né, e retorna para Portugal, né, para garantir o trono da sua filha Maria da Glória. Mas então, quem vai governar o Brasil quando Dom Pedro renuncia aqui no Brasil o seu trono? É o que veremos na aula de hoje, né? Vamos descobrir quem sucedeu Dom Pedro I aqui no Brasil, o que vai acontecer com a política aqui no Brasil, será que vai ter revoltas, né? Vamos descobrir tudo o que ocorreu aqui. Na imagem aí, né, nós temos aí Dom Pedro, né, entregando o seu ato de renúncia, né? Ele está entregando aí sua carta, né, de abdicação em favor, né, do trono da sua filha lá em Portugal. Então ele deixou aqui o Brasil, né, e retornou para Portugal para garantir o trono da sua filha, né, Maria da Glória. Então, o tema da nossa aula de hoje está no capítulo 10 do livro didático. Então, pegue seu livro aí, vamos me acompanhar, por favor. Brasil Império, né, período regencial. Então, esse período regencial, ele ocorreu, então, né, de 1831 até 1840. Segundo a Constituição de 1824, na ausência do imperador e na impossibilidade de um herdeiro assumir o trono, o poder deveria ser entregue a 3 regentes. O que aconteceu no caso aqui no Brasil, né? Quando Dom Pedro I teve que retornar para Portugal, Dom Pedro II, né, que era o herdeiro, ele não tinha então idade suficiente, né, para governar o Brasil. Então esse período, né, vai ser governado por regentes. O período regencial então compreende o período, né, que vai de 1831, né, até 1840, quando vai ocorrer aí o golpe, né, da maioridade de Dom Pedro II, onde, né, eles vão elevar a idade dele, né, para poder governar o Brasil. Então, pessoal, o período regencial ele foi dividido, né, em 4 fases. Posteriormente veremos detalhadamente cada uma dessas fases. Mas então aqui, né, só para introduzir aqui, a primeira fase, né, ela foi chamada de regência trina provisória. Ela era trina, né, porque era composta por 3 regentes, e provisória, né, porque foi algo assim bem provisório mesmo, né? Não tinha intenção de que esses regentes continuassem no poder. A segunda fase, né, que é a regência trina permanente, ela também era composta, né, por 3 regentes, e, né, nessa segunda fase aqui da regência, os regentes eles foram, na verdade, eleitos, né? Por isso que ela foi permanente. A terceira fase, regência una, né, porque era somente um regente, né, que no caso aí foi a regência una de Padre Feijó. O Padre Feijó ele não ficou muito tempo, né, devido assim, a grandes manifestações, a grandes rebeliões, aliás, né, ele então vai
vai renunciar ao trono, renunciar, né, ao poder, ele vai sair ele não vai governar mais o Brasil, e aí, né, vai ter a outra regência, que vai ser a regência Una de Araújo Lima, né, também aí que vai ser o único regente que vai governar, né, nesse período aí da regência Una de Araújo Lima, né, que vai completar aí o período, né, da regência Una de Padre Feijó. Vocês percebem aí que durante, né, a regência de Padre Feijó e de Araújo Lima ocorreram revoltas, né, várias guerras, na verdade, né? Nós temos a Guerra dos Farrapos, Revolta dos Malês, Sabinada, Cabanagem e, né, no governo, na regência de Araújo Lima ocorreu, né, a Balaiada. Vamos ver também, né, cada uma dessas revoltas daqui a pouco. Vamos falar agora um pouquinho, né, sobre a regência trina provisória. Essa regência, né, ela durou apenas 2 meses. Então, quando Dom Pedro I, né, abdicou do trono, o sucessor, naturalmente, dele seria seu filho, né, Pedro de Alcântara. Só porque quando ele abdicou o trono aqui no Brasil, Dom Pedro II, né, ele não possuía idade suficiente para governar o Brasil. Ele tinha apenas 5 anos, né? E por lei, ele não poderia, né, ser coroado imperador do Brasil até que ele completasse, né, a maioridade, que só seria alcançado, né, quando ele obtivesse, aí, no caso, 18 anos. A saída existente, né, e que constava na Constituição de 1824, como falei anteriormente, era de fazer, então, né, um período de transição em que o país, né, seria governado por regentes. Então, esse período, né, regência, ele deveria ter acontecido, né, até 1884, né, que quando Dom Pedro II, né, completaria 18 anos. Mas, né, esse fim, né, foi antecipado, né, para 1840, né, por meio de um golpe parlamentar, né, o tal chamado, né, golpe da maioridade. Sem tempo, então, né, para responder à atitude inesperada do imperador, os membros do Poder Legislativo rapidamente, né, indicaram os senadores José Joaquim Carneiro de Campos, Nicolau Pereira de Campos e o brigadeiro Francisco de Lima e Silva, né, para formarem a regência trina provisória. Depois de empossados, né, as autoridades dessa primeira regência começaram a trabalhar. O que eles fizeram, então? Expulsaram todos os estrangeiros do exército, extinguiu, né, o poder moderador, né, poder esse que era que só quem possuía, né, era, no caso, o imperador. Anistiou, né, todos os presos políticos do país. Além disso, os regentes determinaram a reintegração, né, de todos os ministros brasileiros que haviam sido demitidos por Dom Pedro I pouco antes, né, de sua abdicação. Esse conjunto, né, de medidas que a regência trina provisória havia tomado, né, era com o objetivo, então, de suavizar, né, toda a agitação política daquela época. Então, com o fim do recesso dos parlamentos, houve uma nova eleição indireta, né, onde eles escolheriam aí, né, os membros da chamada regência trina permanente. Então, já nesse pleito, né, observamos, né, a formação das principais tendências ou grupos políticos, né, que teriam espaços ao longo de toda a regência. É o que veremos a partir de agora. Então, pessoal, a regência trina permanente, ela durou, né, de 1831 até 1835. E ela, né, foi composta, né, foram eleitos aí, então, para assumir, né, o Brasil, Francisco de Lima e Silva, né, que era brigadeiro, João Braulio Muniz, que era deputado federal, né, que representava as províncias do norte, José da Costa Carvalho, né, que era deputado federal, que representava, né, as províncias do sul. Quais são as principais características, né, desse período? O que vai acontecer, né, durante a regência trina permanente? Então, os regentes, né, eles vão nomear Diogo Antônio Feijó, que era um padre, né, e deputado, para comandar o Ministério da Justiça. A principal missão, né, de Padre Feijó era evitar, né, e reprimir as revoltas que ocorriam no Brasil e manter a ordem, né, institucional. Então, o que ele vai fazer? Padre Feijó, né, ministro da Justiça, ele vai criar, então, a Guarda Nacional, que nada mais era, né, do que uma milícia armada com o objetivo de combater as revoltas populares. Em 1832, Feijó ele renunciou ao cargo de ministro, né, após uma tentativa fracassada de dar o golpe e se transformar no único regente. Em 1834, né, foi aprovado o ato adicional,
Através desse ato, né, foram incluídas medidas na Constituição de 1824. Entre, né, as medidas que foram incluídas nessa Constituição, nós podemos citar aí a criação das Assembleias Legislativas Provinciais, quer dizer, as províncias, né, passaram a ter assembleias, substituição do modelo de regência trina pela una. Então, a partir daí, né, a próxima regência ela não seria trina, né, e apenas una, né, ou seja, somente um regente, né, governaria o Brasil. E a criação do município neutro do Rio de Janeiro também estabeleceu, né, que os regentes não poderiam fazer uso do poder moderador, além de manter aí, né, o Senado vitalício, ou seja, o cargo de senador, né, duraria a vida inteira. Ainda, né, sobre o período regencial, né, sobre a regência trina, vale destacar também, né, o Código de Processo Criminal, que definiu normas, né, para ampliação do Código Criminal de 1830, onde garantiu, né, mais poderes, né, aos juízes de paz, que podiam prender, julgar pessoas acusadas de cometer pequenas infrações, e criou também, né, a figura do júri. Durante a regência trina permanente, né, existiam aí nesse período, né, três grupos políticos, né, ou três partidos, como podemos chamar também. Tinha então, né, os exaltados, os moderadores e os restauradores. Observe a tabela, né, com os partidos que faziam parte do período da regência trina permanente. Então, nós temos aí grupo, objetivos e setores. O primeiro grupo aí que nós temos, né, é dos restauradores absolutistas, ou também, né, como era conhecido, né, os restauradores, né, de caramurus, né, que eram chamados, né, os soldados imperiais. Como esse grupo, né, fazia parte aí, no caso, quem integrava esse grupo, no caso, então, era comerciantes, né, integrantes do exército e funcionários da administração. Então, eles chamavam também, né, esses restauradores, né, de caramurus. O objetivo desse grupo, né, era o retorno de Dom Pedro I e a centralização do poder. O segundo grupo, né, liberais exaltados, era composto, né, por proprietários de terras, membros da camada média da população, e eles queriam, né, um governo republicano, né, e outros uma monarquia federativa, né? Então tinha assim uma certa divergência de ideia, né, dentro do próprio partido. O último grupo, né, o último partido aí é os liberais moderados. Esse grupo, né, era composto, né, por ricos proprietários de terras e intelectuais, né, principalmente de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Nordeste. Eles defendiam a centralização política, a integridade do território, a ordem social, a volta da monarquia, a manutenção da escravidão e o aumento do poder das províncias. O exército brasileiro, né, que existia desde 1822, enfrentava dois fatores muito preocupantes. O primeiro, né, o número de portugueses em seus postos de comando, e a constituição, né, de sua base, que era formada por pessoas de baixa renda, que podia, né, se amontonar a qualquer momento, né, e não trazia nenhuma segurança, né, para as autoridades. A solução encontrada, então, né, foi a criação da Guarda Nacional, que era formada por cidadãos, né, com renda mínima de R$200 mil nas maiores cidades e R$100 mil nas demais. O objetivo, né, da Guarda Nacional era manter a paz interna e enfraquecer os grupos do exército, né, que podia se rebelar contra o Estado. Organizado, então, né, pelos grandes proprietários de terras que recebiam o título de coronel, que reforçou, né, o poder em nível local, mediante o emprego das armas com a aprovação, né, do próprio Estado. Assim, então, né, foi criada a Guarda Nacional em 1831. Na imagem aí nós temos, né, uma representação, né, de fuzileiros da Guarda Nacional. Em 1835, né, durante o período regencial, ocorreram eleições para a escolha de um novo regente para o Brasil. Foi eleito, então, na ocasião, né, o padre Diogo Antônio Feijó, que venceu, né, por uma pequena margem de votos em relação ao outro candidato, né, que era Antônio Holanda Cavalcante, que era representante dos fazendeiros nordestinos. O padre Feijó, né, ele foi apoiado pelas províncias da região sul e também por Goiás e Minas Gerais.
Quando o padre Feijó assumiu o cargo de regente, em 1836, a situação política do Brasil era muito crítica. Além da insatisfação popular, ocorreram várias revoltas, né, e movimentos sociais durante a regência una de Feijó. No sul do Brasil, né, estourou a revolta Farroupilha, ou, né, como era conhecida também como Guerra dos Farrapos, enquanto na província do Pará ocorreu uma insurreição popular, né, que ficou conhecida como cabanagem. Nessa mesma época, estourou também, né, uma revolta de escravos na província da Bahia, que ficou conhecida, né, como Revolta dos Malês. Feijó foi regente do Império do Brasil até 19 de setembro de 1837. Vamos falar agora, né, sobre a regência de Araújo Lima, que ocorreu, né, de 1837 a 1840. Então, após a renúncia, né, de Feijó em 1837, uma nova votação ela foi convocada, né, para 1838, garantindo então, né, Araújo Lima no cargo de regente com cerca de 4.300 votos. Para Araújo Lima, né, e seus opositores, a causa das rebeliões provinciais, né, que estava acontecendo no Brasil, né, como a Farroupilha, a cabanagem, era resultado da política liberal de descentralização política, né, que conferiu às assembleias provinciais maiores poderes na administração da estrutura estatal. Então, devido a essa liberdade, né, que existia aí nas províncias, isso acabou causando, então, né, várias revoltas. Nesse sentido, então, né, a principal medida do governo de Araújo Lima foi alterar, né, as medidas do Ato Adicional de 1834, onde ele revogou, né, a autonomia administrativa das províncias, cabendo novamente ao Congresso e ao Senado o poder de legislar, além de depositar novamente no governo central, né, as nomeações de funcionários públicos. Essas alterações, né, elas foram possíveis através da chamada Lei de Interpretação do Ato Adicional, que foi publicada em 1840. Essa medida, né, como o próprio Ato Adicional, ela ilustra bem, né, como as elites políticas do país, desde o início da construção do Estado, buscaram alterar, né, os princípios constitucionais. Uma outra característica, né, da regência de Araújo Lima foi a criação de algumas instituições na cidade do Rio de Janeiro, importantes no aspecto cultural, né, do Estado em formação. Então, sob a liderança do conservador Bernardo Pereira de Vasconcelos, nomeado como ministro da Justiça, né, foram criados, então, o Colégio Pedro II, o Arquivo Público Nacional e o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Porém, né, a fundação dessas instituições, elas foram vistas, né, como banal e inadequada ao momento do país, né, que passava por conflitos e corria o risco, né, de um real desfragmentação territorial. Então, né, com a instabilidade nas províncias, né, e as medidas regressistas tomadas pelo governo de Araújo Lima, vai parte dos liberais, então, na iniciativa de mudar o rumo político do país. Por isso, né, que entre eles ganhou força na proposta de antecipar a maioridade de Pedro de Alcântara, né, o qual em 1840 tinha apenas 14 anos. Então, um grupo de políticos liberais, né, composto de figuras influentes na corte, organizou em abril, né, de 1840 o Clube da Maioridade, né, cujo objetivo era trabalhar, né, para que fosse alterado a Constituição, autorizando então, né, a coroação, né, do imperador antes da idade prevista, né, que seria de 18 anos. Então, em julho, né, tal decisão ela foi aprovada pela Assembleia Geral, permitindo então a posse do novo imperador, ainda antes de completar 15 anos, né, como havia sido inicialmente planejado. Com isso, vai começar então, né, o segundo reinado no Brasil, que é o nosso próximo conteúdo. Aqui nós temos então as principais revoltas, né, que ocorreram no período regencial. Temos, né, a revolta de Rusga, né, que ocorreu em 1834 no Cuiabá, dos Malês 1835 em Salvador, Cabanagem 1835 a 1840 no Grão-Pará, Farroupilha 1835 e 1845 Santa Catarina, né, e Rio Grande do Sul, Sabinada, que ocorreu em 1837 a 1838 na Bahia, e a Balaiada, né, que ocorreu de 1838 a 1841 no Maranhão. Aqui nós temos, né, o mapa do Brasil, né, com as revoltas da Cabanagem, Balaiada. Temos então as revoltas, né, e o estado onde elas ocorreram.
Novamente outro mapa. Vamos falar agora um pouquinho, né, sobre todas as revoltas que ocorreram no período regencial. Vamos começar com a Guerra dos Farrapos ou Farroupilha. Essa guerra ocorreu no Rio Grande do Sul e ela foi de 1835 até 1845. Foi a revolta, né, que durou mais tempo, durando aí, no caso, 10 anos, né? Mas por que o termo farrapos? Esse termo farrapos, né, foi dado pelo fato, né, da maior parte das pessoas envolvidas pertencia, né, à classe menos abastadas e utilizava roupas, né, bem desgastadas. Então, por isso, né, esse termo farrapos. A Guerra dos Farrapos, né, ela ocorre porque o governo brasileiro cobrava taxas menores do charque estrangeiro, né, do que o produzido no próprio Brasil, né? Então isso vai gerar aí um descontentamento muito grande, né, dos produtores de charque, e eles vão se unir então, né, para lutar, né, porque o governo diminuísse, no caso, os impostos, né? Para quem não sabe, charque é o mesmo que carne seca, tá? Os objetivos, então, eram autonomia provincial, formação de uma república independente, e os líderes, né, dessa guerra foram Bento Gonçalves, Canabarro e Garibaldi. Ela terminou, então, né, como já falei, após 10 anos. Essa foi a única revolta que deu certo, né, pois aumentou o imposto, né, sobre o charque estrangeiro. Então, assim, essa guerra, né, teve resultado positivo. Eles conseguiram, né, o objetivo deles, que no caso era aí, né, o aumento do imposto, né, sobre o charque estrangeiro. Vamos falar agora, né, sobre a cabanagem que ocorreu, né, na província do Grão-Pará e parte da Amazonas em 1835 a 1840. Essa revolta, né, é considerada uma rebelião de caráter popular, né, porque contou com a participação de indígenas, mestiços e escravizados, né, contra o predomínio de comerciantes portugueses na região, né, do Pará, onde na época era a província do Grão-Pará. O estopim, então, né, para essa revolta foi a indicação de um indesejado presidente da província. O objetivo em si, né, dessa revolta era a eliminação, né, da presença de portugueses, que era considerada a origem da pobreza na região. Então, os revoltosos, né, eles invadiram o palácio do governador em Belém e instituíram líderes locais, né, no comando da província. Um deles, né, foi Eduardo Argelim, que na época ele tinha 21 anos. Então, eles defendiam, né, Dom Pedro II, a religião católica, a liberdade e os brasileiros. A província, então, foi declarada independente e a escravidão não chegou a ser abolida, né, entre os cabanos. Nós temos aí, né, como causas, isolamento da província, né, situação de pobreza da população que vivia em cabanas, por isso cabanagem, né, porque eles viviam em cabanas. O objetivo, então, eles queriam terras, queriam o fim da escravidão, a independência da província e proclamação, né, de uma república. Os líderes dessa revolta, né, foi Antônio e Francisco Vinagre, e essa revolta, nesse conflito, foi o mais violento do período. Estima-se que 20% da população total da província, né, aproximadamente 30 a 40 mil pessoas, tenham sido mortas. Aqui nós temos, então, né, uma foto de índios no norte da província do Grão-Pará. Era a moradia deles, no caso aí, né, era as cabanas, né? Por isso que essa revolta foi chamada, então, essa guerra foi chamada, né, de cabanagem. Vamos falar agora, né, sobre a balaiada, que ocorreu de 1838 a 1841 no Maranhão. A balaiada, né, foi um movimento que envolveu pessoas com diferentes motivos. Ocorreu então no Maranhão, né, tipicamente popular. Teve início então, né, com a disputa entre liberais e conservadores pelo poder local. A revolta teve início, né, quando a prisão local foi invadida para a libertação de indivíduos que eram ligados à ala liberal. Raimundo Gomes, responsável pela invasão, foi apoiado por pequenos proprietários e vaqueiros da província. Francisco dos Anjos, né, que ele era fazedor de cestos e apelidado, né, de balaio, por isso que o nome da revolta, né, foi balaiada, aliou-se a Gomes na revolta. Além deles, né, outras lideranças foi Cosme Bento das Chagas, um alforriado, né, que começou uma revolta paralela à frente de 3 mil cativos fugitivos. Então nós temos aí como causas crise econômica do algodão e altos impostos,
temos como objetivo a substituição do presidente da província e fim da escravidão. Como líderes nós temos aí Raimundo Gomes, Manuel Francisco dos Anjos e Cosme, e essa revolta, né, terminou com a prisão e condenação à morte de Cosme Bento das Chagas. Na imagem nós temos aí, né, fabricantes de balaios no século XIX. Vamos falar agora da Sabinada, né, que ocorreu na Bahia em 1837. Ela recebeu esse nome de Sabinada, né, por causa do seu líder, Francisco Sabino. O objetivo dessa revolta, então, né, era tornar a província da Bahia independente, né, até que Dom Pedro II, né, atingisse a maioridade e pudesse assumir o trono. Essa revolta, né, terminou aí com 1.200 pessoas mortas e 3.000, né, foram presas. Outra revolta, né, que também ocorreu na Bahia foi a Revolta dos Malês, que ocorreu em 1835. Essa revolta se destacou, né, por ter sido de motivação religiosa. Esses escravos, né, que participaram dessa revolta eram adeptos da religião, né, islâmica, seguiam o islamismo. Então eles tinham como objetivo, né, a libertação de todos os escravos da religião islâmica e a liberdade de culto. Uma denúncia anônima, né, na noite anterior alertou o governo, o que levou, né, a confrontos diretos com parte dos revoltosos. A luta acabou se espalhando pela cidade, mas foi contida, né, em menos de 24 horas com a derrota dos malês. Terminou então, né, com 1.200 chibatadas, né, para os líderes da revolta, e outros participantes, né, foram deportados para a África. A solução para tantas revoltas, então, né, foi o golpe da maioridade de Dom Pedro II. Na imagem aqui nós temos, né, a coroação de Dom Pedro II, né, sendo coroado, então, né, imperador do Brasil. E aqui nós temos, né, o menino, o imperador, né, Dom Pedro II. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Se ficou alguma dúvida, tá? Pode perguntar, que terei o maior prazer em tirar suas dúvidas, tá bom? Grande beijo e até a próxima, se Deus quiser.